Alô Brasil! Começamos hoje aqui mais um podcast, aquele espaço da sua sexta-feira onde nós sempre divulgamos aqui notícias, temas ligados à política, ao cotidiano do capixaba. É muito bom poder retornar com todos vocês depois de alguns dias que nós tivemos afastado da telinha por alguns compromissos pessoais, mas agora estamos de volta. Não é isso, Juan? É isso aí. Bom, hoje aqui na nossa mesa está comigo o Juan e está também o Dr. Niltinho. Dr. Niltinho é uma figura bastante conhecida no sul do Espírito Santo, especialmente na cidade de Itapemirim. Né, Dr. Niltinho? Foi palco essa semana passada aí de destaque na mídia, né? Mídia estadual, mídia nacional. E nada melhor do que ouvir o outro lado. Hoje a gente tem uma mídia que gosta de ouvir um lado só. Mas aqui nesse espaço democrático, que respeita a opinião das pessoas, nós trouxemos com muito carinho e respeito o Dr. Niltinho, então ex-prefeito de Itapemirim, para mostrar... vice-prefeito, obrigado. Ou então ex-vice-prefeito na chapa do doutor Tiago, né? Isso. Que teve aí o mandato cassado confirmada a cassação pelo Superior Tribunal. Então ele veio trazer para nós aqui um pouco da sua vida, da sua história, da sua cidade, do projeto político. E nós queremos conhecer então um pouquinho dele. Fala para nós aí, doutor Nilton, um pouquinho de você primeiro, para a gente conhecer, e o telespectador que está do outro lado, da região do sul do Espírito Santo, poder te conhecer um pouquinho melhor. Saúdo o canal Alô Brasil, Adonaldo, Lopes, Juan. Prazer. Eu sou um interiorano, nascido lá em Itapemirim, né? E a gente teve uma infância de luta. Meu pai é pedreiro, a minha mãe era doméstica, né? O Abilton Santos, conhecido como Tuviva, e a minha mãe é a Dona Maria do Carmo, né? E a gente é uma família de 7 irmãos e viemos de uma vida bastante sacrificada, mas eu posso dizer que honesta, singela. E valores, né? É verdade, né? Aqueles valores que nós carregamos desde a base, né? Desde a base familiar ali. E eu cursei Direito, me tornei, né, advogado e estamos aí seguindo a vida. Muito a bom. Política como, né? A paixão que nasce e a gente acaba seguindo. A paixão do brasileiro não é mais futebol, você sabia? É a política, né? Política. Isso é bom demais, porque até 2018, se eu estiver errado, doutor, o senhor pode me corrigir, e Juan também, o brasileiro se envolvia muito com a questão do futebol, né, propriamente da religião, e era cada um olhando ali só para o seu umbigo. E havia um ditado popular que dizia assim: política, futebol e religião não se discute. Quando é que isso deixou de ser para você? Porque houve um despertar para alguns, né, um pouco antes, mas 2018 foi um divisor de água. Você concorda comigo nisso? Não? Concordo sim. Concordo porque 2018, na verdade, né, nós entramos na era de uma divisão ideológica, eu acredito, no Brasil, né? Acentuando para essa divisão sociofilosófica da política, direita e esquerda. E isso está bastante acentuado, né, nos dias de hoje. É isso aí, Donaldo, que você estava se referindo? Sim, esse acentuamento a gente percebe já, né, desde 2018, quando o brasileiro foi para a rua para eleger um capitão, né? É verdade. E daí para cá, parece que o envolvimento, se me permite, ele está se acentuando, né? Verdade. Cada vez mais.
Nilton, mas antes de nós falarmos sobre política, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de você. Você falou que você formou em Direito, você é um advogado, um doutor, de uma cidade linda, com belas praias, veio de uma família humilde, como você mesmo falou, lutou bastante. Conte um pouco mais, como que foi a sua trajetória lá em Itapemirim? O que você já pôde construir lá com o povo de Itapemirim, com a população de Itapemirim? O que você tem a dizer para nós sobre Itapemirim em si? Sobre a cidade de Itapemirim, a minha vida em Itapemirim. Juan, Itapemirim é uma cidade amável, de um povo maravilhoso, acolhedor, né? E toda cidade que tem uma população que aumenta durante o período de época de verão, de férias, ele costuma ser acolhedor, né? Então, o nosso município, ele é assim. É lógico que existe, né, como todo município, a disputa política, onde se assenta um pouco mais ali as divisões, né, neste período. Mas é um povo trabalhador, é um povo que, né, rompe desafios, é um povo que sonha, é um povo que deseja ver o seu município crescendo ou desenvolvendo, né, de uma forma, vamos dizer aí, correta, né? E é isso. Itapemirim é desse jeito. Itapemirim tem sonhos, como todo brasileiro, né? De ser feliz. E é isso aí. É uma cidade turística, né? É, turística. Ela basicamente, a economia da cidade, ela é do turismo. A nossa cidade, ela tem por economia a pesca, a agricultura, a pecuária. Eu diria, nós temos lá as indústrias, né, de mármore e granito, que se situa ali na região da Safra, que tem uma grande importância para a nossa região, importância econômica. Nós temos lá a usina Paineiras, que a usina Paineiras, ela tem também, né, na área ali de cana e açúcar. Muito forte, né? Totalmente, né? Acho que é a única usina da região sul, né? Exatamente. Então, isso aí é que garante ali, na verdade, a nossa renda. Eu digo isso pelo seguinte, Juan. É lógico que nós temos o recurso oriundo da extração do petróleo, né? Os chamados royalties. Mas esses são recursos finitos. São recursos que um dia chegarão ao fim, ou não, né? É a grande verdade. Então, o que mais, para mim, importa é, na verdade, essa renda que o município tem através da indústria do mármore, através da pesca, do turismo, da agricultura, da pecuária. Hoje, só para concluir esse assunto, hoje você acha que a própria cidade ela é capaz de suprir a necessidade de emprego da população ali, ou a população ali ela precisa ir para outros municípios para procurar emprego, procurar... Juan, a nossa cidade, lamentavelmente, como outras cidades da região sul, não tem a geração de emprego privado, né? Então é um município que a maior empregadora ainda é a prefeitura. Há teor, né, de várias prefeituras do estado, se não eu diria da grande maioria. A título de exemplo, um outro dia eu estava assistindo uma reportagem acerca de um relatório do Tribunal de Contas que informa que a maioria das prefeituras do estado do Espírito Santo são as garantidoras de emprego e de geração, movimentação de renda nos municípios. E qual era a preocupação do tribunal? Se algo acontecer com o poder público, que caia o recurso, essas pessoas não conseguirem renda
para subsistência, sobrevivência, causando um colapso nos municípios. Então, a maior fonte de renda hoje do município, em termos de empregabilidade, é a municipalidade. E a gente precisa realmente focar o mais rápido possível na geração de empregos privados. A gente precisa fazer uma parceria público-privada ali também, levar mais empresas para o município. É necessário, para que possa trazer desenvolvimento. O que eu penso, Adonaldo, o que eu penso, Luan, o que eu penso, internauta. Nós não podemos viver apenas a prefeitura, né? Enquanto não há uma política, enquanto não há um desenvolvimento na área industrial, na área do comércio, de uma forma geral, enquanto isso não ocorre, eu sou sim, dentro de uma condição de que você não dê um emprego para a finalidade política, o chamado cabresto eleitoral, né? Para que você possa se perpetuar no poder, eu sou sim favorável que dê emprego àqueles que irão pensar na coletividade, pensar de uma forma como um todo. Eu vou lhe dar um emprego porque você está disposto a produzir algo em prol de uma coletividade. Esse é o papel de uma prefeitura. É a mesma coisa que acontece aqui em Cariacica, dona? Essa questão da questão de geração de renda. Sei que é um exímio empresário, comerciante aí com mais de 30 anos. Já rodou esse estado todo. O que você me diz disso? Juan, quando o Nilton falava ali da vocação da cidade, né, que é uma cidade voltada para a agricultura, basicamente, e para a questão da extradição do granito, eu penso que é uma cidade que tem muito dinheiro, porque o granito... E a pesca. A pesca também tem crescido muito, né? Tem alguns modelos que precisam ser copiados na questão da pesca, por exemplo. Tem lá no Paraná alguns modelos que são bem sucedidos nessa área, né? Usando a própria costa marítima ali para fazer produção de pescado, com resultados extraordinários. Então, acho que se a cidade tem essa vocação, né, os grupos políticos, o instrumento político, precisa propiciar esse ambiente, né? Então, vejo que tem muita coisa a ser feita, né? Mas, em falando do Espírito Santo, o que pode ser feito com aquilo que nós já temos, né? A gente tem alguns exemplos, né? Algumas cidades são exemplos. Por exemplo, temos a cidade ao norte, a cidade de Linhares, era uma cidade totalmente voltada à agricultura também, e hoje é uma cidade industrial. Graças a quem? Graças à vontade política. Eu estou levando para esse tema, Nilton, porque eu quero que você fale do tema político para a cidade, porque uma cidade não pode ser próspera se ela não tem uma boa política. E quando falo boa política, eu falo boa gestão, eu falo pessoas que realmente querem implantar e correm, né, e cercam todos os espaços para que isso aconteça. Então, nós temos um exemplo aqui, a cidade de Linhares, a cidade de São Mateus, que logo depois também pegou esse embalo e tem ali se desenvolvido. O sul do Espírito Santo, ele sempre teve muito quietinho, né? Quietinho. Tirando o Cachoeiro, que é uma mini metrópole, o litoral ali quase que era uma cidade que o povo caminha mais para tomar um banhozinho de praia, comer aquele peixinho na beira da praia, aquela vida mais comum. Mas nós estamos no século XXI, né? E é preciso realmente acordar para isso. Com isso eu quero abrir espaço para você falar um pouco dessa sua chegada para o mundo político. O que te trouxe, né? Você que é advogado, uma pessoa bem-sucedida na vida profissional e que tem uma história linda, bonita, né, de se escrever, porque a pergunta, Nilton, que muita gente me faz: por que você, empresário, está se metendo a esse negócio de política? O que está te levando a isso? Bom, eu tenho as minhas razões, e elas são bastante contundentes. E eu quero ouvir as suas. Pois bem, Donaldo.
Eu vou começar pelo fim da sua pergunta. Fique à vontade. Adonaldo, eu acho que cada indivíduo, né, aliás, cientificamente falando, né, cada ideia nasce do indivíduo e esse indivíduo propaga as ideias. Eu, estudando sociologia, gostei muito de um princípio que Karl Marx instituiu, o chamado nível intermental. E Karl Marx dizia o seguinte: a ideia nasce no indivíduo e esse indivíduo propaga dele para o grupo, que dentro da mesma, que em comunhão com essa ideia, em aceitabilidade, passa então a criar, né, ou a formar esse grupo. E aí eu digo o seguinte: eu acho que o mais importante é quando você discorda da forma como a política pública é dirigida ou ela é realizada. Então, o que nós temos? Como eu cheguei aprendendo muito, ou pelo menos com aquilo que eu via os demais errando, né? Os demais? Errando. Então, o político também erra? Porque a gente tem a sensação que os caras não erram. Posso dizer para você quando eu acho que o político erra? Eu acho que o político erra quando ele pensa em si próprio. Quando ele esquece que ele foi eleito para ser um executivo do povo, para representar um povo. Olha isso, eu acho que o político... Então não é para distribuir cargos e favores? Eu acho que... Essa é uma ideia assim que... Olha, eu vou lhe dar um exemplo de Itapemirim. Eu estou te provocando. Eu sei que sim. Entendendo. Eu vou lhe dar um exemplo de Itapemirim, que é um exemplo de... Em 5.000 e... não me lembro agora o número exato, de poucos municípios que existem no país, eu acredito que 90% deles utilizam da mesma tática. Qual é a tática? Não é do município, a tática é de quem está à frente do município. Eu vou lhe dar emprego para que você possa votar em mim manter o cara no poder, então. Me manter no poder, ok? Só que quando eu faço isso, eu estou, de certa forma, causando prejuízo à coletividade. Porque eu estou botando alguém não pela capacidade, muitas vezes, do que ele pode gerar para a coletividade. Como eu disse que eu não vejo problema em você lhe empregar, como eu estou dizendo, existem municípios que são mantidos em razão da empregabilidade na prefeitura. É onde mantém a família, onde mantém, dá a instrução ao filho, através da empregabilidade na prefeitura, que não tem outra saída. Ou seja, né? É usada essa forma como uma massa de manobra, né? Para interesses próprios. A grande questão, Juan, que eu estou falando é o seguinte: eu posso te dar, né? Você mora na minha cidade, eu sei que você é uma pessoa que está desempregada, eu posso te dar um emprego sim na prefeitura, mas desde, Juan, que eu veja o que você pode produzir para mim, aonde você é bom, aonde você vai fazer com que a coletividade pague o seu salário porque você está produzindo para ela. Não pelo simples fato de eu estar te colocando, porque você necessita, porque você vai ser meu eleitor lá na frente. Entende? Sim. Eu quero fazer algo do tipo assim, Adonaldo. A minha cidade tem 33 mil habitantes. Perdão, 40 mil habitantes aproximadamente. São 33 mil eleitores, ok? Opa. A prefeitura, por exemplo... Quase mais eleitor que votante, então. Exatamente. A prefeitura, entre contratados, comissionados... Vou falar desses dois aqui, contratados e comissionados. Eu acredito que nós chegamos aí a uma proporção de 1.500, 1.700 contratos, né? E 400, 490, 500 comissionados, eu acredito. Beleza. O que isso representa na população de Itapemirim? Né? 5%, aproximadamente 6%, certo?
né, de habitantes, 6%. Eu tenho 40 mil habitantes, mais ou menos, né, em Itapemirim. 400, 500 mil consegue prestar um serviço de eficiência, certo? Consegue trabalhar para gerar ao município para aquilo que se espera do poder público. Só que se eu for usar 1.500 cargos, certo? Entre contratados e comissionados, para fazer política, para poder manter cabresto, eu vou estar causando prejuízo à minha coletividade, à comunidade, ao município. É isso que eu penso. Você não me respondeu o que te trouxe para a política. Eu Para quero a saber política, isso. A mesma coisa que te trouxe. Vontade de fazer o que é certo. Vontade de fazer o que é diferente. Não é verdade? Sim. Não é isso? Sim, não tenho dúvida. Vontade de tomar atitudes, eu posso te garantir, não individualista, porque você não precisa disso. Não. Você E nem precisa você, da né? política para sobreviver. Não. Você é um empresário bem-sucedido. 30 anos tratando da minha singelo família. advogado, suficientemente com todas as dificuldades de um brasileiro, mas sou feliz, pago as minhas contas. Às vezes, logicamente, um dia depois, mas tal. Mas o que eu quero dizer? Né? O que eu quero dizer? Não quero fazer da política a minha vida. Eu quero fazer aquilo que eu acho que é correto. A minha contribuição para a coletividade, para o meu município, para o meu estado, para o meu país. Miltinho, quantos anos já na política? Você já teve algum cargo antes de vice-prefeito? Você quer que eu fale quando eu tive o primeiro contato com a política de uma campanha? Exatamente. Eu acredito que eu tinha 15 anos de idade. Uau. Eu vou relembrar aqui porque tem coisas que você nunca esquece. Naquela época, com 14 anos, você podia trabalhar, então você podia receber. Que saudade desse tempo. Eu recebi com 15 anos um chequinho. Eu recebi com 15 anos um chequinho de campanha política. Na época era Macaca, Max Camilo e Camata, entendeu? E de lá para cá foi isso. E aí, Juan, eu já ocupei vários cargos públicos e Deus me deu a grata, né, satisfação de trabalhar quando eu quis aceitar o convite, quando não quis mais, por ideologia, pedir exoneração. Então, eu já trabalhei em vários cargos, várias gestões em outros municípios, além de Itapemirim, tipo o Presidente legal, Kennedy, legal. entendeu? E por aí vai. A gente tem aí um conhecimentozinho na área aí pública, né? Legal. Também fiz pós-graduação. É que Na área pública, pós-graduação? fiz em gestão pública e gestão ambiental também. Uau, que legal. Então você está preparado para administrar a cidade de Itapemirim. Eu costumo Quiçá o Espírito Santo. Ô, rapaz, aí é com aquele pai, né, É? que sabe de todas as Não coisas. é? Eu diria Muito bom. o seguinte, Ronaldo, sim, administrar sim, mas jamais sozinho, né? A gente sabe que ninguém chega a lugar em nenhum. se falando em executivo, nós não temos conhecimento para todas as áreas. Então você tem que ter os seus auxiliares, né, secretários, você tem que ter todo mundo imbuído no sentido de fazer o melhor, né, para o município. Então eu sei de uma coisa, administrar sim, de uma forma assim, muito participativa e contando com a ajuda de todos, inclusive, principalmente da nossa população, né? Tem que ser assim. O apoio da população, a ajuda da população, eu acho que é fundamental para a construção de um município como Itapemirim, que pode ser um município referência, né, do próprio estado, por conta da sua geografia, por conta da sua renda per capita, do seu comércio ali, Verdade. economia. Então, eu acho que Itapemirim precisa de gestão, correto? Concordo plenamente, é também a minha opinião, né? Eu costumo ler, costumo me informar. Nós teremos esse ano a Copa do Mundo que vai ser realizada num país chamado Catar. E eu, assim, sugiro que quem não conhece a história do Catar, entra lá no YouTube e veja a história do Catar. Ela é linda. O Catar
ele se tornou um grande país, desenvolveu, investiu por causa de um gestor que teve coragem, que teve audácia, que pensou na população e aí conseguiu fazer com que aquele país crescesse e desenvolvesse. Vou conhecer. Então, eu sou curioso. Quem me dera pudesse ir lá assistir a Copa do Mundo. Mas é isso. Eu acho que muita coisa tem a ver com gestão. Né? Então, eu quero pegar o gancho nessa sua fala, de gestão, e te perguntar o seguinte: você acabou entrando para a política de fato, né, quando você veio agora vice-prefeito na chapa do Dr. Thiago, né? É isso. O que houve de fato, né? Porque o que a mídia diz é uma coisa, agora a gente quer ouvir você. O que houve de fato com a ruptura, né, dessa administração lá em Itapemirim? Você quer falar sobre isso? Fica à vontade. Não, Adonaldo, veja bem, o que ocorre? Quando nós estamos exercendo um cargo à frente do município, prefeito, né, você tem que tomar muito cuidado com a lei eleitoral. Por quê? Você é um candidato. Olha só, você que está nos assistindo do outro lado, que é candidato, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, ouça bem esse conselho aqui de alguém que está passando pelo problema, né, doutor Nilton? É verdade. Graças a Deus, já finalizando, né? Graças a Deus. Você vai poder falar um pouco mais disso pra gente, né? Isso. Porque o grande problema é o seguinte: você é um político exercendo um cargo público, seja gestor, né, ou no executivo ou no legislativo, e é evidente que o cargo lhe dá determinadas condições, né, de que outros candidatos comuns não têm, né? No nosso caso foi o seguinte: existiam alguns programas, sim, uns já implantados e outros em fase de implantação. E aí, no período eleitoral, no ano de 2020, né, houveram alguns fatores que entenderam, eu vou dizer desta forma, apesar de que a justiça já deu, né, em fase recursal a sua situação, a sua decisão, que foram considerados como abuso de poder econômico. E realmente, Donaldo, é preciso ter muito cuidado. Porque, por exemplo, eu vou dar a exemplo aqui, eu não vou tomar nenhum poder executivo, nem o governador. Vamos falar de um deputado que tem um carro da Assembleia, ok? Sim. Certo? E que está em campanha eleitoral. Ele está usando o quê? Se Prestígio ele usar do o carro. Exatamente. Prestígio do carro. Então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, entende? Que a lei eleitoral ela é severa. Eu posso dizer o seguinte, né? Eu não fazia parte da gestão de Itapemirim durante o período vedado, que nós chamamos, que é aquele período eleitoral que se chama período vedado de certas condutas ao gestor público. Então, eu não exercia cargo público, né, nem mandato eletivo. Então, eu não tive absolutamente nada a ver com aqueles atos, entende? Sim. Não pertencia, como diz no nosso linguajar político, a caneta não estava na minha mão. Inclusive, eu nem em Itapemirim estava nomeado. Eu, dia 11 de maio, eu fui exonerado 30 de abril. Dia 11 de maio, eu fui nomeado e estava em Presidente Kennedy, assumi um cargo no município Presidente Kennedy. Eu só saí lá para o mês de agosto, quando tive que desincompatibilizar. Não é nem desincompatibilizar, porque não era necessário naquele período ali. Mas eu saí de Kennedy para poder dar mais ênfase ali às articulações políticas, né? Então foi isso aí. Nem me encontrava ali em exercício, não. E é isso. Então, já que o senhor não participou dos atos, por qual motivo o senhor não
permanecer um cargo? Ah, tá. Essa questão aí, Juan, é uma questão jurídica. É a chamada indivisibilidade e unicidade da chapa. Ou seja, no Brasil, você não vota no titular da chapa e no vice separadamente, nas esferas federal, estadual e municipal. Então, a chapa, ela para existir, tem que ter a figura do titular e a figura do vice, né? Quando o processo, os fatos são vinculados a abuso de poder econômico ou político, certo? Com a cassação do titular, cai também o vice. Entendi. Isso é por um entendimento jurídico, pela jurisprudência, pela doutrina, pelo entendimento. Se eu for entrar num detalhe técnico... A jurisprudência contrária também, né? Nesse sentido, né? Não. Para lhe falar a verdade, eu estou levantando uma tese que eu acho fundamental. Por quê? Porque a tese firmada da indivisibilidade da chapa, ela está com escopo constitucional, né? Que é o artigo 28, salvo engano, 77 parágrafos 1º e 28 da Constituição Federal, que trata do Poder Executivo e do cargo de vice, o cargo de vice, do presidente, do governador, do prefeito e dos seus respectivos vices. Só que eu entendo o seguinte: quando o vice-prefeito, que é o meu caso, em nada contribuiu para a ocorrência daqueles atos, eu entendo que fere cláusulas pétreas da Constituição Federal. Quais cláusulas são essas? O princípio da dignidade humana, que estão ali previsto em vários dispositivos. A pena não passará da pessoa do culpado. Sim. Né? Então, eu estou numa tese hoje que eu espero que haja justiça. Exatamente. Justiça a todos. Que a luz chegue a ela, Eu né? até fiz uma menção ali no recurso dizendo o seguinte: não há lei divina, não há lei universal que pune alguém que seja inocente. Então é exatamente assim. Não há lei que pune quem seja inocente. Agora está na mão dos senhores ministros do TSE. Excelentíssimos Então, senhores. você é inocente nesse caso. Sim, senão, com certeza, estaria eu inelegível, pagando pena de multa, direitos políticos suspensos e mais uma série de consequências que são, né, atribuídas a quem... Já pegando esse gancho, então, nós já sabemos que no dia 5 de julho ou junho... 5 de junho. Junho. É, a data fixada Será pelo TSE. As eleições suplementares. Sim. Em Itapemirim. Eu gostaria de saber, você será candidato? Juan, eu pretendo sim concorrer, né, às eleições suplementares para o município de Itapemirim. Pretendo. O desafio é enorme. E digo isso pelo seguinte: cálculo de prazo, de período. Nós teremos uma eleição 5 de junho, onde o vencedor cumprirá o restante do mandato. E aí nós temos a seguinte situação, meu amado amigo Adonaldo. O prefeito terá que entrar ali, acredito pelo mês de junho mesmo, né? Vai governar até dezembro, 31 de dezembro de 2024. Só que em 2024 nós temos a eleição municipal, as eleições ordinárias, para a escolha no país de prefeitos, vices e vereadores. 2024. Então significa que você, na verdade, vai gerir um município por 1 ano e meio aproximadamente, porque 24 você pode cair naquilo que aconteceu conosco, entendeu?
de acabar sendo caçado, acusado de abuso de poder econômico, político e etc. Então, quem for o vencedor terá que ter uma capacidade de gestão. Para quê? Para recuperar o município, recuperar finanças, fazer o que tem que ser feito, né? Manter os serviços básicos, talvez implantar até alguns programas para o futuro, sabendo que ele tem não um mandato completo. Doutor Niltinho, pois não. Eu preciso voltar uma questão aqui, até anotei aqui, porque ela é bastante pertinente. Você, como vice-prefeito de Itapemirim, se sentia à vontade no cargo? Fique à vontade para falar disso, porque eu quero complementar a pergunta depois da sua fala. Eu vou responder a sua pergunta da seguinte forma. Eu quero parabenizar e enaltecer os prefeitos que tratam o vice em pé de igualdade ou próximo da igualdade. Que bacana. Que trabalham juntos, entende? Por quê, Donaldo? Porque eu não posso pensar individualmente, mas na coletividade. E quem quer contribuir, seja de qualquer forma, para todos, para cumprir o seu papel constitucional de ser aquele executivo do povo, representante do povo, para governar, para distribuir igualdade, distribuir justiça, tem que estar do lado. Não é? Muito bom. Por que eu fiz essa pergunta? Sim. Tem chegado até a mim reclamações de que alguns prefeitos não abrem espaço para os vices. Eu sei de casos que vice-prefeitos não têm nem uma secretaria que possa chamar assim de esta é a minha administração, aqui eu vou deixar minha marca. Então não sei se esse também era o seu caso em Itapemirim, mas eu sei que muitos vice-prefeitos do Espírito Santo, 78 municípios, vai chegar até eles esse nosso bate-papo aqui, e se é o caso de você que está do outro lado, que é um vice-prefeito, e que não tem espaço dentro do governo do qual você foi convidado e contribuiu de uma forma bastante ativa, né, que a grande maioria contribuiu de alguma forma, precisa entender que Dr. Nilton, vice-prefeito de Itapemirim, foi cassado junto com o prefeito, muito embora ele não tenha feito parte no processo pelo qual foi condenado. E é nessa tese que ele entra com a arguição. Só corrigindo, ele não foi condenado, tá? Ele foi inocentado. O prefeito foi condenado. Sim, quando falo condenado aqui, é que ele acabou não podendo assumir a prefeitura. Então, de certa forma, é uma condenação, né? Foi penalizado, né? Acho que é o termo mais correto é esse. Então, saibam, senhores, que uma vez você eleito como prefeito, né? É verdade. Você também é corresponsável pelos atos até anteriores a ele. Então, aqui vale uma dica, se me permite. Investiga a vida do seu candidato, do seu prefeito, antes de você aceitar ser vice dele, porque esse é o grande gargalo da nossa lei. E nós temos no Congresso um projeto de reforma política e certamente muito debate vai ser trazido nesse tema para fazer esta correção. Ele foi afastado juntamente com o prefeito sem dever nada. Que fique claro isto aqui, né? E que a sociedade de Itapemirim saiba diferenciar quem de fato é responsável daquele que está sendo injustiçado. Eu quero desejar que isso caminhe como uma benesse para você, que a população reconheça e que vá às urnas e que lhe dê um voto de confiança pela sua capacidade, pela sua simplicidade, pela sua forma de conduzir a sua vida, né, entre a sociedade de Itapemirim.
E, Nilton, vamos voltar aqui ao assunto eleições, prefeitura, município, Itapemirim, projetos. Você falou sobre a administração, que Itapemirim precisa de uma administração. E eu quero te perguntar o seguinte: caso, que é uma grande chance de você ganhar como prefeito de Itapemirim, quais, na sua opinião, são as principais demandas que Itapemirim necessita? Juan, eu vou falar algo aqui que eu acredito que todos, né, os itapemirinenses vão concordar. Nós precisamos organizar o básico do município. O que é o básico do município, né? É recuperar estradas, é você organizar e o serviço administrativo, a prestação de serviço, torná-la eficiente, né, e com qualidade. Isso é o básico que tem que fazer. Eu quero aqui esclarecer o seguinte: nós precisamos também de outra coisa. O município precisa fazer caixa. Sabe para quê? Fazer caixa para investir com segurança em infraestrutura, para pensar em projetos, Adonaldo, de desenvolvimento. Como que é a questão de tratamento lá do esgoto? É bem... Nós temos um distrito, por exemplo, que ele tem uma rede de esgoto não regular, certo? E havia agora, recentemente, estava sendo realizadas as obras de construção da estação de tratamento, né? Mas que, acredito eu, com essa instabilidade política que gerou, deve ter paralisado, né? Mas Itapemirim precisa realmente, hoje, de gestão. E de gestor capaz de realizá-la com responsabilidade. Com responsabilidade e em curto prazo, como eu lhe falei. Agora, você precisa ter 1 ano e meio, meu irmão, para poder você gerir e colocar a cidade, pelo menos com o básico, funcionando de forma eficiente, né? Princípio constitucional da eficiência. E com seria qualidade. um mandato de 30 meses, é isso? Exatamente, 30 meses. Aproximadamente 30 meses. É pouco tempo, né, para desenvolver muita coisa, né? Se colocar a casa em ordem, já... Você colocar a casa em ordem, já é importante. Colocar, né? Isso é importante. Muito bom. Você se sente preparado para isso? Desafios, meu irmão, a gente sempre tem. Me sinto preparado, sim. E me sinto preparado pela experiência que tenho, inclusive em gestão, principalmente em Itapemirim, onde já estive por várias vezes ocupando o cargo, né? Inclusive vice-prefeito. Maravilha. Bom, nosso tempo avança e a gente quer ser um pouco mais objetivo agora, Sim. deixando o tema livre para umas 2, 3 considerações para a gente partir para o final. E nesse tema livre, eu quero perguntar ao amigo, como é um ano eleitoral, um ano político, um ano de campanha, que conselho você daria para um pré-candidato a deputado federal? O que ele tem que fazer para ganhar? O que o estadual tem que fazer para ganhar? Quem sou eu, Adonaldo? Adonaldo, eu vejo que eu debato um pouco com alguns amigos a respeito do eleitor. Eu acho que o que você precisa saber é o que o eleitor hoje espera de um político no Brasil. O que ele espera do poder legislativo, do poder executivo, o que ele espera do poder judiciário. Eu acho que quem comanda é o eleitor. Eu sou eleitor, você é eleitor, o Juan é eleitor. Mas não é quem conta o voto que comanda, chefe? E nós temos que saber o que o povo quer. Assim, nós sabemos o que nós queremos como eleitor, não sabemos? Sim, sabemos. Então eu acho que é isso. O que eu acho, o que eu penso que aquele que quer ser candidato, quer exercer um mandato, pensa em solução.
no que o povo quer, o que o povo espera de você. Eu acho que é isso aí. Itapemirim vai passar por uma situação atípica. É verdade. 2 eleições no ano, uma em junho e a outra em outubro. É verdade. E vão ser tanto quem é aqui para prefeito, tanto aqueles que forem eleitos como deputados estaduais, federais. Eles vão ter muito trabalho para poder cobrar essas pessoas. O que eles podem esperar de Newton, César, Soares Santos? Eu vou falar. Eles podem esperar honestidade. Eles podem esperar parceria, porque ninguém faz nada sozinho. Eles podem esperar participação, a chamada participação popular. Eles podem esperar um cara que está disposto a fazer tudo dentro da lei. Isso eles podem esperar. E contando, evidentemente, com as bênçãos do Senhor. Acima de tudo isso. Ele dará, né? É isso aí. Niltinho, filho de Viva. Aqui no podcast Alô Brasil. Bom, vamos deixar agora as palavras finais para o amigo ficar à vontade e se despedir do nosso querido público aí, mandar um recado. Itapemirim que tá te vendo. Nosso povão de Itapemirim, a quem eu amo. O melhor povo, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado. É o melhor povo do planeta. Eu vou dizer o seguinte. Entrando numa campanha, eu sei que vários candidatos virão. Eu sou uma pessoa que quero dizer o seguinte. Você que tem o desejo de ser candidato e que carrega no seu coração a vontade de realmente fazer aquilo que é certo em prol da coletividade, vem candidato. Eu falo isso porque os homens de bem têm que se lançar na política, têm que procurar realmente propagar suas ideias, né, e vir disposto a fazer o que é certo. E, então, eu sou um incentivador de candidatura, eu não sou aquele que tira todo mundo do páreo, não. Porque o povo tem que saber escolher quem é que é o melhor. Eu chegando aí a campanha após, né, se for escolhido para ser candidato. O partido já está definido. Já. Se eu for escolhido. Pode falar o partido? Eu pertenço ao PSDB. PSDB. Então você é candidato pelo PSDB. Sim, tem a convenção, se Deus assim permitir, né? Tudo dando certo. Tem a convenção. Então o que acontece? O que eu espero? Que nós tenhamos uma campanha pacífica, onde as ideias sejam o principal foco das campanhas. Exatamente. Uma campanha limpa, né? Acima de tudo, né? Verdade. Com muita verdade. paz. Com clareza para as pessoas entenderem. Exatamente. Falar a língua do povo, né? É isso aí. São pescadores, produtores rurais, gente do comércio. Gente da indústria. Eu sei que caminhamos para o final, mas como é o comércio lá? É bom o comércio? O comércio de Itapemirim, eu considero ele ainda deficiente. Pode melhorar. Porque em relação à nossa vizinha Marataízes, meu irmão, que maravilha é Marataízes. Mas chegaremos lá. Muito bom, isso é projeto, né? Niltinho, passa suas redes sociais pra gente, não sei se você sabe de cabeça, mas uma forma das pessoas entrarem em contato, mandar perguntas para você, até quem quiser procurar saber mais sobre essa questão que você passou aí, essa tese que você falou aqui, você está defendendo, como as pessoas podem te achar, podem te encontrar, telefone. Bem, sendo eleito, né, o advogado aqui estará de licença, né? Mas no Cadastro Nacional dos Advogados tem lá meu telefone, endereço, né, e tudo mais. Então, em relação às teses e à profissão de advogado, né? E qualquer outro assunto, eu tenho Facebook, Niltinho Soares Santos no Facebook e também no Instagram. Eu acredito que no Instagram tá Niltinho Itapemirim, é a nossa cidade. Não é Niltinho, tu carrega no nome, né? É isso aí, é isso aí. Então aí podem entrar em contato, né? Tem também lá o e-mail no CNA. Vamos fazer o seguinte, colocar
embaixo da tela os links para você que quiser entrar em contato com o Niltinho, com a assessoria dele, também com nós aqui do podcast Alô Brasil. Se você quiser, todas as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. É isso aí. Muito bem, nós queremos agradecer especialmente a participação do Juan, que hoje foi bem ativo no programa. Também o Niltinho, por esta bate-papo descontraído aqui. E desejar grandemente sorte, a bênção de Deus sobre você, sobre a sua campanha, sobre a convenção que está chegando, que o seu nome de fato seja sacramentado, eu creio que vai ser, né? E que Itapemirim saiba de fato valorizar as lideranças verdadeiras que ali tem, né? Que são vocês, especialmente você. Alô Brasil, aqui tem informação. Se você gosta do nosso trabalho, curta, compartilha, comente. Vai aí na rede social, no Instagram é @Adonaldo Lopes e no YouTube o nosso canal é Alô Brasil Podcast.